Boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde. A Polícia Federal já ouviu mais de 200 depoimentos no inquérito que investiga os boatos sobre o fim do Bolsa Família, mas até agora não conseguiu identificar a origem deles. Segundo a Polícia Federal, foram ouvidos técnicos e beneficiários do programa Bolsa Família, que relataram várias versões. Por enquanto, há apenas um ponto em comum: a antecipação do pagamento pela Caixa Econômica Federal. Isso pode ter ajudado a espalhar os boatos do fim do programa, que provocaram corrida aos caixas eletrônicos em 18 e 19 de maio. 100 testemunhas ainda serão ouvidas. A apuração deve terminar no fim do mês. E as manifestações contra o aumento nas tarifas do transporte público viraram assunto internacional. Grandes jornais do mundo noticiaram os protestos. O jornal norte-americano The Wall Street Journal fala sobre a eclosão de violência por causa do aumento da tarifa de ônibus no Brasil. Primeira cidade a abrir a reportagem é São Paulo. Outro diário norte-americano, The Washington Post, chama de manifestações agitadas os protestos em todo o Brasil. Em São Paulo, focou nos enormes congestionamentos causados pelas manifestações. O periódico espanhol El País destacou nova noite de protesto com cenas de guerra. Chamou atenção para a quantidade de presos e para a atuação da polícia para dispersar os manifestantes. E a rede de TV CNN, além da violência, do número de presos e do aumento da tarifa, avaliou que as manifestações são compostas por uma maioria de jovens. O aumento das tarifas do transporte público já motivou neste ano protestos de rua ou embates judiciais e políticos em pelo menos 11 grandes cidades do país. Em Goiânia e em Porto Alegre, após as manifestações, a Justiça determinou que as tarifas voltassem ao valor que vigorava antes do reajuste. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, criticou os excessos cometidos por manifestantes e policiais durante os protestos contra o aumento do preço das passagens de transporte público. As manifestações ocorrem em várias capitais do país. Segundo Maria do Rosário, não é justificável que manifestações utilizem métodos violentos, mas também não há justificativas para que manifestantes sejam reprimidos de forma violenta. De acordo com a ministra de Direitos Humanos, os protestos devem ser feitos com democracia, exclusivamente na perspectiva do Estado democrático de direito, sem depredações e violência. Em São Paulo, segundo a polícia, 5.000 pessoas aderiram às manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público. 232 foram detidas, mas ainda não há um balanço oficial de quantas pessoas ficaram feridas. E em meio aos protestos contra o aumento das tarifas do transporte público, em São Paulo, o Datafolha contatou o índice de insatisfação é o pior desde o início da série histórica. Desde 1987, o Datafolha realizou 15 pesquisas sobre o transporte público em São Paulo. O sistema, que inclui ônibus, metrô e trem, é considerado ruim ou péssimo por 55% das pessoas, segundo o levantamento realizado na última quinta-feira. 15% disseram que o transporte da cidade é ótimo ou bom, e 29% consideram o sistema regular. O ônibus é o que teve mais reclamações. Já o metrô foi o melhor avaliado. A pesquisa ouviu 815 pessoas, com 16 anos ou mais. Esse é o pior índice de insatisfação desde o início da pesquisa. Os motoristas de São Paulo já podem solicitar o reembolso da taxa da inspeção veicular. O pedido deve ser feito pela internet. O motorista que já pagou, realizou a inspeção veicular este ano e teve aprovação da Controlar, pode pedir o reembolso da taxa de R$ 47,44. Só que ainda não há data prevista para a restituição. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial da cidade, o pedido deve ser feito pela internet. Mas quem tiver dívidas com a prefeitura não poderá pedir o dinheiro de volta. De acordo com a nova regra, proprietários de veículos 0 km só devem realizar a inspeção a partir do 4º ano do licenciamento. E depois disso, o serviço deve ser feito a cada 2 anos. A partir do ano que vem, só devem pagar a taxa devedores do município e reprovados na inspeção veicular.
Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê o uso do vale-refeição em todos os horários e dias da semana pelo trabalhador. O texto ainda precisa ser sancionado pelo governador Geraldo Alckmin. O projeto de lei é do deputado André Soares, que proíbe os comerciantes de restringirem o vale-refeição. Aprovado na Assembleia Legislativa na última quarta-feira, o projeto foi encaminhado para a sanção do governador Geraldo Alckmin. Trabalhadores que não exercem o seu trabalho no horário comercial, digamos assim, sofriam uma certa sanção do estabelecimento, até uma certa discriminação. Então a gente apresentou esse projeto de lei aqui na Assembleia e foi passando pelas comissões até a aprovação por unanimidade no plenário da Casa e será enviado agora para sanção ou veto do governador. O Executivo Estadual aprovando a nova lei, os comerciantes terão 30 dias para se adequarem. Caso contrário, serão punidos. A penalidade são aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que pode ser desde uma multa até a cassação do registro da atividade. Há quem não concorde com a lei de número 393, por acreditar que as empresas precisam de dinheiro para comprar os alimentos diariamente. Se interessar o proprietário, tudo bem, senão eu acho que seria prejudicial aos estabelecimentos, na medida em que o vale-refeição, a pessoa só recebe, o comerciante só recebe depois de muitos dias, tem que pagar comissões, enfim, enquanto que na prática ele vende num dia e no outro dia ele tem que repor a mercadoria. O custo é alto, porque a gente paga o aluguel da máquina, a gente paga a operação financeira, mas não tem como não usar, né? Até burrice do comerciante não usar. Eu aceito todos os dias, não tem restrição, até porque eu trabalho também de sábado e domingo, ajudo minha mãe no meio da semana, mas eu trabalho na drogaria. Eu trabalho sábado e domingo, meu vale-refeição também tem que passar, então aqui também aceito todos os dias, sem restrição nenhuma. Eu acho que o vale-refeição devia ser válido todos os dias, não é? O assunto agora é Copa das Confederações. Parece que o pedido de Felipão foi atendido. Veja como estão os preparativos dos torcedores para o início da competição. Nas ruas e no comércio, as decorações são tímidas, mas bares e restaurantes se preparam para atrair os torcedores. A semana inteira a gente passou decorando o restaurante para isso. Daqui para amanhã vão ter mais decorações, a gente vai focar nessa parte das brincadeiras também, tudo de acordo com a Copa. Os turistas já estão em Brasília. Esse irlandês acompanha a seleção brasileira há mais de 10 anos. Ele tem ingressos para todos os jogos do Brasil e garantiu lugar na semifinal e na final do torneio. E o palpite? Espero que o Brasil ganhe a Copa das Confederações, porque eu quero festas, boas festas. Quem não conseguiu ingressos vai reunir a família e os amigos para torcer juntos pela seleção. Um aquecimento para a Copa do Mundo. Amanhã todo mundo vai se reunir na casa de um amigo nosso e vai geral, vai todo mundo. E ó que é só o começo, a Copa do Mundo ano que vem vai estar melhor ainda. Na esplanada dos ministérios, há 9 telões para assistir ao jogo. Daqui a pouquinho, o Brasil encara o Japão na abertura da Copa das Confederações em Brasília. Cerca de 10 mil homens vão trabalhar na segurança. 6 mil são da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e outros 3.700 das Forças Armadas. Policiais federais e agentes da Agência Brasileira de Inteligência também fazem parte do esquema de proteção do evento. Existem para a Copa 2 eixos, o de segurança, que são os órgãos de segurança pública que atuam, e o eixo de defesa. Então, no eixo de defesa, que envolve o Exército, Marinha e Aeronáutica, integrado ao órgão de segurança pública, nossas missões estão ligadas a contra-terrorismo, defesa química, biológica, radiológica e nuclear, emprego de helicópteros, fiscalização de explosivos, a segurança de estruturas estratégicas e também como força de contingência, ou seja, em eventualidade, caso seja necessário reforçar as ações de segurança pública. Todos aqui ligados à sede Brasília. Eventualmente vamos proteger, por exemplo, alguma estrutura estratégica que esteja em Goiás, mas que tenha influência sobre o jogo que vai ser realizado aqui. E os turistas devem gastar mais de 241 milhões de reais durante o evento. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Turismo.
No total, 13.759 estrangeiros e 111.569 brasileiros compraram ingressos para a Copa das Confederações. A Embratur estima que esse público gaste, em média, 241 milhões de reais nas cidades que sediam o evento. No cálculo do Instituto, entraram a diária dos hotéis e R$ 100 por dia a serem desembolsados com alimentação, deslocamento e compras. Segundo o estudo, cada estrangeiro deve passar 10 dias nas capitais, enquanto cada brasileiro vai ficar apenas 3 dias. O Rio de Janeiro é a capital que vai receber maior número de turistas. A competição segue até o dia 30 de junho. A Prefeitura de São Paulo afirma que o conjunto de obras na região de Itaquera e Goianésia vai ficar pronto em outubro de 2014 e a Arena Corinthians vai sediar a Copa do Mundo. Tudo que está sendo feito nos arredores do estádio Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo, faz parte de um novo contrato. O investimento sai dos cofres municipais e, segundo a Prefeitura, o prazo para entrega é outubro do ano que vem. Além do estádio, há outras obras em andamento, como a construção e melhorias de 4 ligações viárias. O estádio do Corinthians vai abrigar a abertura da Copa do Mundo, marcada para 12 de junho de 2014. E veja a seguir, o Rio Danúbio ganha uma nova ponte. A estrutura liga a Romênia à Bulgária. Voltamos em instantes.